Pessoal, vamos dar sequência então. Vocês vão observar que tem, né, assim, tá cortando alguns slides aqui. Eu ainda estou testando, né, esse aplicativo aqui, então vocês me perdoam, tá? Se não tiver boa qualidade, mas a intenção não é essa, né? A intenção é realmente passar o conteúdo bacana para vocês, mas eu também estou à disposição. Vocês têm meu WhatsApp, né? Pode ficar à vontade também para mexer comigo. Então vamos lá, vamos dar sequência então ao próximo slide, que são cuidados do técnico de enfermagem em caso de pacientes com ansiedade. Deixar o paciente expor seu sofrimento verbalmente, manter ele no local calmo, né, longe de acompanhante, perto da enfermagem. Tá, é importante, na verdade, né, tá bem próximo da enfermagem, em virtude de alguma situação que possa vir a acontecer, né, às vezes alguma, sei lá, alguma situação cardíaca, desculpa, né, alguma situação de estresse mesmo naquele momento. E a gente vai falar um pouquinho agora dos conflitos interpessoais, que tendem a misturar sua identidade com as pessoas à sua volta e não suportam o abandono, mesmo quando imaginário. Isso aí são situações que o próprio paciente de ansiedade ele cria, né? Cria uma situação de abandono imaginário. Então, ele acaba gerando todo esse desconforto para ele. Motivo esse, melhor dizendo, que muitas das vezes a gente tem que levar, né, esse indivíduo para uma situação de emergência. Os conflitos, nós, muitas das vezes, que criamos esses conflitos. E aí o próximo aí a gente vai ver que são abuso de substância. O indivíduo é indiscriminado, começa, né, a fazer uso indiscriminado como álcool, anfetamina, sedativo e precisa ser atendido assim, com urgência, né, na questão da emergência. Isso fica muito próximo também do paciente com tentativa de suicídio, como já falávamos, né, anteriormente. No caso aqui, é um paciente com ansiedade que também ele faz, né, ele usa essas artimanhas, né, no caso aí, para poder suprir até mesmo uma carência, suprir a questão de um chamar atenção para os familiares. Por isso, né, a importância tão fundamental de estar próximo, de estar acolhendo, de estar verificando o que está acontecendo com a pessoa, que a ansiedade, a depressão, ela está tão perto de você e você nem sempre imagina que a depressão está dentro da sua casa, né? Então, assim, é uma situação bastante complicada, né? Então, precisa ouvir mesmo, precisa dar apoio, né? Apoio mesmo, tá do lado ali acompanhando essa pessoa. O próximo slide a gente fala da conduta do técnico de enfermagem no setor da saúde mental, que são os setores de atendimento, né? Que no caso seria o hospital-dia, alguns lares, CAPs, CERSANs, né? Porque além dos profissionais da psicologia, né, e da medicina, o enfermeiro também, né? O técnico de enfermagem faz parte aí desses profissionais, né? Que estão atuando em hospitais psiquiátricos. Por exemplo, aqui em Itaúna nós temos, né, o Hospital Dia, que são locais, né, onde o paciente passa um período do dia, algumas horas, afastar de seu meio social. Ou seja, ele vai para lá de manhã, tem toda uma rotina, passa o dia lá, é medicado, né, passa lá algumas horas, mas está ali no seu meio social, está com a família, essa questão toda. E aí, logo em seguida, tem os lares abrigados, né, que são totalmente integrados à comunidade e permite uma vida autônoma. São pessoas que vão ali para fazer alguma atividade, alguma situação ali para ocupar a cabeça, alguma clube de mães, alguma situação assim, para poder estar acompanhando essa pessoa também. E a gente tem também o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, e o CERSAM, que é justamente para o doente mental. É uma forma de assistência que o SUS oferece, né, para problemas de saúde mental individual ou coletivo. Só um minuto, por favor. A gente fala também, né, o próximo slide aqui, vocês podem observar que a relação terapêutica, as ferramentas indispensáveis, né, para poder conduzir esse paciente. O que seria relação terapêutica? Seria aquela que se estabelece entre os membros da equipe, familiares e todo o grupo de pacientes. É uma ferramenta importantíssima para andar, né, todo o processo ali.
seria, né, todos os profissionais, médicos, terapeutas, enfim, toda aquela equipe ali envolvida no caso daquele paciente, né? Então, chama-se relação terapêutica. Já uma relação terapêutica também, ela necessita de início, né? Fundamental a confiança, a aceitação e uma comunicação clara. Por quê? Se nessa relação terapêutica não tiver essa transferência, né, de confiança, de aceitação, né, dessa melhoria, com certeza a coisa não vai acontecer. Aí a gente fala logo também em seguida na questão da escuta. Da escuta, o que seria, né? Escutar e fazer o paciente se sentir importante. Esse fator de escuta, né, para a gente que, no caso, profissionais que trabalham com a psicoterapia, é de grande valia, né? A pessoa chega ali extremamente magoado, extremamente doído, né? E você está ali para isso, né? Para acolher, para estar ouvindo, né? E fazer que o paciente se sinta realmente importante, porque é importante, né? O paciente é importante para nós profissionais e, consequentemente, ali também é a nossa função enquanto profissional. E logo em seguida vem a paráfrase, que é repetir ao paciente, é uma coisa assim, uma situação que nós adotamos, que é repetir para o paciente o que ele disse, conscientizá-los da sua fala. O que seria isso? O paciente chega, fala e depois fala que não disse isso. É deixar o paciente falar, pedir para ele repetir o que ele está dizendo, para normalmente ele internalizar o que ele está repetindo ali, né? Claro que fazendo um reforço positivo, né? Para que a relação terapêutica flui de uma forma positiva. Clarificação seria pedir o paciente para ser claro, né, nas colocações, não ficar inventando ou criando situações não existentes, né, que isso é ruim, ou até mesmo inventar situações, ou seja, a pessoa está escondendo atrás daquilo ali, que na verdade ela está escondendo de si própria. Frases por repetição, quando o paciente estiver bloqueado, estimular o mesmo. Também nós, né, psicólogos, trabalhamos com essa questão de estimular o paciente ali no ponto que a pessoa está bloqueada, estimular ele algumas frases de repetição para ver, né, para ocorrer esse desbloqueio. Silêncio e propostas abertas. O paciente escolhe o assunto e aí a gente aborda isso com o paciente, né? Então, assim, deixar realmente o paciente à vontade, mostrar para ele, né, a questão da importância dele enquanto ser humano, mostrar para ele que não é só ele que está vivenciando aquela situação, né? Mas numa situação de depressão ou mesmo uma situação de suicídio, como eu disse anteriormente, nunca fale, né, para uma pessoa nesse sentido, que isso vai passar, que você é forte, que você tem uma vida tão boa, que Deus vai te curar, não sei o que. Olha, não é por aí, né? A pessoa precisa se situar e, claro, né, ter alguém do lado, oração, claro que é importante, a questão do fator espiritual, mas a pessoa tem que querer, né? E precisa, em muitos casos, a maioria dos casos, ter a intervenção medicamentosa, sim. Adriana, mas eu vou ficar dependente. Não vai ficar dependente. Você vai ficar dependente naquele momento até então, até que você começa, né, viver, né, e vivenciar situações que você está vendo uma melhoria. Obviamente, o profissional vai te fazer um processo de desmame, que se fala, e vai tirando, né, a medicação aos pouquinhos, até que você consiga manter um equilíbrio. Ok, gente, aí o próximo slide, nós vamos falar sobre intervenção também, posicionamento do técnico diante de determinados comportamentos. Então, aqui a gente já vai falar de alguns comportamentos de alguns pacientes. Por exemplo, né, coloca aqui uma imagem para vocês de um paciente ansioso. O que ele fala normalmente, o paciente ansioso? Eu já não consigo dormir direito, morro de medo de tudo, tem horas que me dá uma crise e eu preciso estar perto de alguém. Normalmente, a crise de ansiedade, a pessoa se sente muito sozinha, né? A solidão é um fator fundamental e preponderante para o quadro desse. Né? Então, se observa aqui uma cena, né, de uma moça bastante em crise, né, numa situação de crise de ansiedade aqui, e um rapaz do lado aqui tentando acolher,
né? É o que eu sempre venho falando, o acolhimento, o ouvir, né? A escuta. O próximo slide, você vai ver que é um paciente deprimido. O que normalmente um paciente deprimido faz? Já tentei suicídio por 3 vezes. Acho que estou com um estorvo na vida do meu marido, dos meus filhos. Eles são muito bons e eu não queria atrapalhá-los, né? Então, na verdade, é uma fuga, né? A pessoa pensa, né? E ela pensa que está sendo estorvo, está sendo um problema familiar, e a tentativa de resolver a solução é uma situação de suicídio, né? Uma situação que, havendo suicídio, vai resolver os problemas, né? Pelo contrário, vai causar outro problema, né? E aqui tem uma imagem que vocês veem, né? Uma pessoa olhando aí para o além, parece aí que é uma lagoa, sei lá, né? A pessoa possivelmente, né, nesse momento aí, ela deve estar pensando alguma coisa no que tange a questão do suicídio. O próximo slide, a gente fala do comportamento de um paciente antissocial. O que um paciente com comportamento antissocial normalmente fala? Normalmente são pacientes sedutores e desafiadores. Eles não se consideram que são doentes, eles têm assim, uma excelente verbalização, são inteligentes e agradáveis, pois atrai simpatia, consegue o que querem, inclui dependentes de droga, ilícitas e alcoolistas. Só que ele acaba ficando um paciente antissocial. Por quê? Porque, na verdade, na cabeça dele, ele não precisa de ninguém, né? Ele é uma pessoa, como é que eu digo, autossuficiente, poderia dizer assim, né? Uma pessoa que vai ficando extremamente antissocial, e aí você pode observar aqui na figura que se coloca, né, no slide, de um jovem, né, com bebida. Isso também é algo preocupante. No próximo slide, a gente vai falar de um paciente agitado. O que seria esse paciente agitado? Ele normalmente vai falar assim, ó, é muito interessante. Não aguento mais meu irmão. Ele quase não dorme e o pior é que não me deixa dormir. Anda pela casa a noite inteira falando e cantando. Agora inventou de anunciar a volta de Jesus e anda por todo lado. E anda por tudo, quanto ônibus e metrôs. Então, assim, a pessoa é extremamente agitada, né? Tudo tá ruim, já não aguenta mais. Não sei que, na verdade, ela não aguenta, não é o irmão, não, é ela mesma, né? A pessoa já não se aguenta, ela já não está se suportando realmente. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho de um paciente que se acha perseguido, né? É uma cena até bem impactante, né? Uma pessoa aí com medo, apreensiva. Ele diz assim, eu gosto da minha mãe, mas não confio nela. Existem muitos interesses na minha pessoa. Então, assim, é uma pessoa que sempre acha que não vai dar bem na vida, não é uma pessoa bem sucedida, se acha perseguido o tempo todo. E entre outros, gente, né? Tem outras situações que poderia se colocar aqui também, mas eu achei esse mais coerente, a gente está trabalhando esse. Embora, né, depois a gente pode estar trabalhando mais alguns outros pacientes, né? Acho assim bem bacana quando a gente coloca reflexível, né? Enfim, fica mais fácil para vocês visualizarem também. Né, a gente depois, vocês podem, né, de repente, demarcar alguma coisa bacana aí para a gente depois estar voltando a falar. Logo no próximo slide, eu vou falar um pouquinho da contenção medicamentosa mecânica. Na verdade, eu achei interessante essa imagem, não é muito a minha área, né, da psicologia, seria, né, a área mesmo de vocês aí da enfermagem, mas é como eu falava no início, né, da aula, que em alguns momentos, né, a gente da área da psicologia tenta trabalhar a questão humana, a questão de acalmar a pessoa de uma forma medicamentosa, de uma forma amável, afetiva, mas em alguns momentos precisa fazer essa contenção físico-mecânica, né, que no caso que a pessoa é toda amarrada, tal, tenta conter realmente a pessoa para que ela consiga sair dessa crise, né? Por exemplo, um quadro de um paciente psicótico realmente é um quadro que precisa conter, né? Já falamos isso em sala de aula, como aquele filme Nise, né? Que eu passei para vocês aí também, aquele resumozinho, né? Do filme. Enfim, gente, mais ou menos seria isso, né? O que eu queria passar para vocês. Novamente peço desculpa.
né? Para a gente, enquanto professor, fica super delicado repassar para vocês um conteúdo, já que a gente está em sala de aula. E eu, particularmente, gosto muito da interação junto com vocês, né? Vocês sabem disso. Se não tiver ficado bacana, me perdoa, né? A gente vai melhorando cada vez mais. Espero que em breve a gente esteja junto aí novamente. E eu peço, por favor, né? Coloquei o próximo slide aí para vocês fixarem, né, o conteúdo na apostila, que é 47, 48 e 49. E, por favor, me enviem pelo WhatsApp, né? Como vocês têm feito. Esse material está todo sendo registrado, tá? Registrado como presença em sala de aula também. E automaticamente será, né, vai valer pontos também, como todos que vocês já entregaram. Ok? Obrigado, fiquem com Deus, um abraço, estou à disposição no WhatsApp se vocês precisarem de mim. Ok? Tchau, tchau.